Olá, nono, tudo bem? Estamos aqui de volta para dar continuidade nessa parte 2 da aula da ginástica de condicionamento físico e o sistema muscular. Recapitulando um pouquinho do que nós vimos lá na nossa última aula, né? Nós vimos que os músculos, eles são em torno de 600 no nosso corpo, né? E cuja principal capacidade dele é contrair. Através dessa contração, junto com o sistema esquelético, ele vai formar alavancas que vão trazer o nosso movimento corporal. Hoje vamos ver mais um pouquinho disso. Os músculos se dividem em 3 tipos. Vamos começar a ver. Primeiro, os músculos estriados esqueléticos. Ele tem esse nome porque eles, se forem vistos no microscópio óptico, a fibra muscular dele vai ter pequenas estrias. E eles são músculos esqueléticos porque eles estão ligados principalmente ao nosso esqueleto através de tendões e outras estruturas. É um músculo voluntário, ou seja, depende da minha vontade para que eu execute o movimento, comandado pelo sistema nervoso central. Por exemplo, salvo alguma doença, né, como mal de Parkinson ou outra que gera movimentos descontrolados, o movimento de abrir e fechar a minha mão, ele vai depender exclusivamente da minha vontade, né, de abrir, de fechar e por quanto tempo eu vou manter aberta ou fechada. Aqui na imagem, nós temos justamente uma imagem de uma fibra muscular do músculo estriado esquelético ampliada diversas vezes ali no microscópio eletrônico. Geram-se umas estrias, né? Por isso que ele se chama estriado e esquelético, porque vai se fixar ao esqueleto. Músculos lisos, né? São outro tipo de músculo que eu tenho. Eles são os músculos que vão constituir, por exemplo, vasos sanguíneos, vias aéreas, cavidade abdominal, né? Exemplo, o diafragma, né? Ele tem uma ação involuntária, mas que pode ser controlada pelo sistema nervoso. Lembra que lá na última aula eu disse que o diafragma é o músculo responsável por inflar, né, e desinflar os nossos pulmões para promover a respiração? Aí eu pergunto a vocês, eu preciso ficar lembrando constantemente de respirar? Não, né? Eu posso, né, por minha vontade própria, respirar até mais rápido, com mais vigor, né? Mas eu não preciso ficar me lembrando de respirar. Então eu tenho esse controle sobre esse músculo, mas tipicamente a ação dele é involuntária. É um exemplo típico de um músculo liso. Aqui na imagem, mais uma vez, a imagem da fibra ampliada em um microscópio eletrônico, né? Como nós vemos a fibra de um músculo liso. Nosso terceiro tipo de músculo, o músculo estriado cardíaco. Vê que nas outras descrições a gente fala sempre no plural músculos, né? Mas esse aqui é no singular, porque nós só temos um músculo estriado cardíaco, que é o coração. É um músculo altamente especializado. Ele é um músculo estriado, ou seja, se você pegar a fibra dele e analisar lá no microscópio, você vai ver aquelas estrias, só que ele não é, obviamente, né, como o nome está aí, esquelético, ele não vai se ligar ao esqueleto, e ele tem um funcionamento involuntário total, né? Eu não posso controlar, a partir do meu sistema nervoso, o meu coração, né? O coração está batendo independentemente. Ele vai ter uma central de comando, vamos dizer assim, própria, né? Que é o que vai dar o ritmo de batimento do coração. Olha aqui na imagem, né? Você vê aqui algumas estrias, né? É o músculo estriado cardíaco. Vamos ver uma coisa interessante aí no próximo slide. Então, aqui no próximo slide nós temos ele próprio, o coração. Esse daí é um coração sendo preparado para um transplante cardíaco, né? Ele está fora do nosso corpo, né? Vejam que ele não parece muito com aquele formato romântico, né, que é desenhado. Na verdade, o formato romântico ele não é muito romântico, não.
Na verdade, o coração ele teria essa forma aqui se ele fosse cortado ao meio e aberto, né? Ele fechadinho funcionando vai ser assim. Diz aí, isso, né? Muito bonito o funcionamento do nosso corpo. Os músculos estriados esqueléticos, eles vão ter alguns componentes. Nós vamos ver agora quais são eles. Então, observe essa figura aí onde nós temos, né, uma porção identificada com a letra A, né, e aqui uma porção letra B, a outra porção também com a letra B. Vamos entender o que são essas duas porções diferentes, A e B. A porção A, ela é chamada de ventre muscular, é a porção contrátil do músculo, né? Ou seja, vai ser a parte que vai contrair e vai gerar o movimento, como nós já vimos antes. Ela é formada pelas fibras musculares, é a porção carnosa do músculo. O item que está identificado com a letra B, né, aquelas duas partes identificadas com a letra B, elas são o tendão. O tendão ele é um elemento de tecido conjuntivo, né, que é rico em fibras de colágeno, que vai ser responsável por fixar o músculo nos ossos, né, e também constituir cápsulas articulares. Quando, novamente, aquela situação da pessoa estar comendo, né, que pega uma parte dura da carne que diz que é um nervo, na verdade aquilo dali não é bem nervo, não. É muito provável que a pessoa ela esteja mordendo a parte da carne que na verdade é o tendão do músculo ali do animal. Vamos agora para os tipos de contração. Mais uma vez, presta atenção aí com um detalhe a mais, porque é outra parte do sistema muscular muito importante para a realização de atividade física. Nós vamos ter 3 tipos aí de contração muscular. Primeiro é a contração concêntrica, né, onde o músculo ele se encurta e traciona outra estrutura, como um tendão, né? Então ele vai reduzir o ângulo de uma articulação. O exemplo, trazer um livro que estava sobre a mesa ao encontro da cabeça, né? Peguei um livro e trouxe ele aqui, né, algum objeto, trouxe ele aqui para junto da minha cabeça. É uma contração concêntrica. Já na contração excêntrica, eu tenho um movimento contrário, né? Eu tenho, né, vou pegar, recolocar o livro sobre a mesa, né? Ele estava junto da minha cabeça, na última ação, eu trouxe ele, coloquei ele lá sobre a mesa. Isso é uma contração excêntrica. Ó, a gente tem aqui um videozinho para ajudar, então vamos ver aqui, ó, nesse exercício aqui, que é um exercício de rosca direta. Observa aí, quando o aluno está fazendo o peso subir de encontro ao peito dele, eu tenho aí uma contração concêntrica. Quando o peso está descendo, eu tenho a contração excêntrica. Aí, ó, excêntrica está descendo, concêntrica está subindo, tá certo? Contração isométrica, né? Ela é uma contração que serve para gerar a estabilização da articulação. Ela não envolve movimento, eu não tenho movimento na contração isométrica. Naquele exemplo lá do livro, de pegar e colocar, né, eu poderia parar no meio do caminho, né, entre a minha cabeça e a mesa, eu estaria numa situação de um ângulo de 90 graus. E eu segurasse esse livro, eu não estaria gerando movimento, mas os meus músculos continuariam gerando contração para poder sustentar essa posição. Isso aí é uma contração isométrica. Quer ver exemplo de exercício com contração isométrica? Vamos aqui adiante. Olha, aqui na imagem, a gente tem justamente exemplo de uma contração isométrica. Vê que aqui a pessoa está parada, mas todo esse grupamento muscular dela, né, toda essa região, praticamente toda a região corporal dela está realizando contração muscular. Ou seja, isso gera cansaço mesmo sem movimento. Lembra que no slide anterior eu falei em cansaço? O termo científico mais correto chama-se fadiga muscular.
Ou seja, quando uma pessoa ela realiza um esforço muscular muito intenso, é comum ela se sentir cansada, sentir dores na região muscular que é mais utilizada. Essa fadiga muscular, ela ocorre por conta do acúmulo de ácido lático no músculo. Então, o nosso metabolismo oxidativo, né, porque usa o oxigênio, ele gera um extremo gasto energético e que consome muita energia por meio do transporte de nutrientes pela corrente sanguínea. Essa energia ela é obtida pela queima, né, de alimento com o uso do oxigênio. Mas nesse caso, gera também um subproduto, que é através de um processo de fermentação, né, gera-se o ácido lático. Esse ácido lático, o acúmulo dele nas fibras musculares, é que gera a fadiga, gera a sensação de cansaço e em esforços muito intensos, né, até aquela sensação de queimação. Né? Quando você cessa a atividade, a alta intensidade da atividade, o que é que acontece? O músculo ele começa a ter capacidade de ir liberando, de ir expulsando esse ácido lático das fibras musculares e aí essas dores aparecem. As dores elas se tornam muito intensas, né? A sensação de queimação e de cansaço se torna muito intensa quando a produção de ácido lático ela é maior do que a capacidade do músculo de estar expulsando o ácido lático das fibras. Então, se eu tenho mais ácido lático sendo produzido do que saindo, né, eu vou ter a sensação de fadiga, de queimação. Se o ácido lático, né, à medida que ele está sendo produzido, ele está saindo, né, eu vou parar de sentir essa sensação de cansaço. Isso pode ser condicionado na pessoa? Pode. Quanto mais bem treinado fisicamente o indivíduo é, menos ele vai ter a sensação de fadiga. Um exemplo disso, né? Um atleta bem treinado, ele vai correr por uma distância muito maior em relação a um atleta que não é tão treinado e não vai sentir cansaço na mesma intensidade. Nós falamos, né, anteriormente que o músculo ele é formado por fibras musculares. Essas fibras musculares elas não são todas iguais. Nós temos diferentes tipos de fibras musculares e que apresentam no corpo diferentes ações e diferentes resultados para o movimento. As fibras vermelhas, elas são chamadas também fibras lentas ou fibras do tipo 1. E eu tenho também as fibras brancas, que são chamadas tipo 2 ou de contração rápida. A identificação desse tipo de fibras ela é feita através de um exame, né, uma biópsia muscular. É pegado uma espécie de uma agulhinha de injeção, né, a pessoa leva uma picadazinha ali na região normalmente da coxa ou do braço, e essa agulhinha, quando ela é puxada, ela tira um pedacinho microscópico da fibra muscular, que lá no microscópio vai ser analisado e vai ser identificada a predominância de fibra muscular no músculo da pessoa. Você não tem uma pessoa que tenha só fibras do tipo 1 ou só fibras do tipo 2. O que vai definir aí é a predominância, ou seja, quem é que está em quantidade maior. As fibras de contração lenta, que são as fibras do tipo 1, elas usam um sistema de energia chamado aeróbico, ou seja, você tem o oxigênio, né, como combustível principal dessa contração muscular. Essas fibras elas trabalham com uma contração muscular lenta. Né? Então, como eu disse, elas utilizam o oxigênio como principal fonte de energia e elas são chamadas também de fibras vermelhas porque elas têm grande quantidade de mioglobina e mitocôndrias. Lembra? Mioglobina que eu falei lá na última aula, que armazena o oxigênio, né? Então, tem uma coloração avermelhada, junto com as mitocôndrias que vão armazenar energia em forma de outros nutrientes. As fibras, né, vermelhas são altamente resistentes à fadiga, são mais apropriadas para exercícios de longa duração e predominam em atividades aeróbias, como natação, como uma corrida. Exemplo aí, um atleta de corrida, um maratonista. Ele vai ser um atleta que, para ele ter um melhor êxito,
ele tem que ter uma predominância grande de fibras, né, vermelhas. Vamos a um exemplo aí, por exemplo, um atleta de corrida, um maratonista, né, que corre grandes distâncias, 42 quilômetros e mais um pouquinho, né, ele vai ter que ser um atleta com a predominância de fibras do tipo 1, fibras vermelhas, porque são fibras mais resistentes à fadiga. As fibras do tipo 2, né, elas utilizam um sistema de energia anaeróbio, ou seja, não gasta oxigênio nesse sistema de energia. Elas têm capacidade de contrair rapidamente e uma velocidade de contração gerada cerca de 3 a 5 vezes em relação às fibras do tipo 1. A ausência, né, do oxigênio como fonte principal de energia faz com que a coloração delas seja branca, né, também chamadas de fibras brancas. Elas fadigam rapidamente, porém os movimentos que elas geram são com grande potência e intensidade. Elas vão predominar em atividades anaeróbias, ou seja, não tem uso de oxigênio, né, que exigem paradas bruscas, arranques com grande mudança de ritmo, salto, né, ações de grande velocidade. Exemplo, ações de grande intensidade, mas por curto período. Por exemplo, uma arrancada final do basquete, né, uma corrida final do atacante num jogo de futebol, né, corridas de até 200 metros, né, 100, 200 metros, você tem uma distância curta, mas com uma velocidade altíssima. Né. Os exercícios de musculação, né, aquela série específica de exercício, ela é utilizada usando um sistema anaeróbio, né? Você tem uma intensidade muito alta e rápida, né, para realizar o exercício. Como eu disse anteriormente, né, todos nós temos fibras musculares, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. A predominância delas no organismo ela vai depender de vários fatores, principalmente do fator genético. Embora o treinamento ele possa ajudar a desenvolver um determinado tipo de fibra, a genética ela cuida muito mais disso. Então, durante uma partida de futebol, por exemplo, ambas as fibras elas vão estar sendo utilizadas. Né? O que difere no uso é o tipo da ação. O atacante que está lá na arrancada final dele, durante aqueles poucos metros, ele vai estar usando predominantemente fibras brancas, fibras do tipo 2. Dependendo da pessoa, a gente pode ter um predomínio ou um equilíbrio na distribuição das fibras. Por exemplo, a maioria das pessoas vão ter entre 45% e 55% de fibras lentas nos músculos dos membros, tanto superiores quanto inferiores, ou seja, tanto braços quanto pernas. Não há uma diferença sexual que determine a distribuição dessas fibras. Elas vão variar de indivíduo para indivíduo, mas numa questão de genética e de treinamento mesmo. Como eu disse, o treinamento ele ajuda, né, a gerar uma predominância de fibras. Se você faz um treinamento aeróbio, né, por exemplo, uma corrida em média e longa distância, você vai estar estimulando a capacidade oxidativa e, portanto, desenvolvendo, né, as fibras que resistem à fadiga, ou seja, as fibras do tipo 1. Né? Você pode até ter fibras do tipo 2 que passam com o tempo a se transformar em fibras do tipo 1. Por outro lado, se o teu método de treinamento é um treinamento anaeróbio, como por exemplo a musculação, pode acontecer justamente o contrário, né? Você predominar fibras do tipo 2, né? Fazendo até com que fibras do tipo 1 se transformem nas fibras tipo 2, fibras rápidas. Apesar do treinamento físico ele ajudar, a genética, né, ou seja, as características do nosso DNA é que são determinantes para disposição e predominância dessas fibras. Nas academias tinha um ditado antigo que dizia que quem nasceu lagartixa jamais será crocodilo. Isso quer dizer o quê? Que uma pessoa que predominantemente na genética dela ela tem fibras do tipo 1, ela não vai se transformar, pelo menos a médio e curto prazo, num sujeito altamente musculoso, altamente bombado, como a gente chama no jargão popular. Né?
A genética, normalmente, de quem tem fibras do tipo 1, torna a pessoa mais esguia, mais magra. Isso no ambiente esportivo, essa predominância, ela faz com que as pessoas sejam direcionadas para determinadas modalidades esportivas em decorrência do tipo de fibra predominante, né, no seu corpo. Na verdade, o nosso corpo ele é único, né? Existe nos princípios do treinamento físico algo que é chamado princípio da individualidade biológica. Isso quer dizer que cada corpo ele responde de forma diferente a um mesmo treinamento físico. Então não existe um treinamento físico, uma ginástica de condicionamento físico que seja uma fórmula universal para todo mundo. Você pode ter uma pessoa que vai responder maravilhosamente bem a um método, e aquele mesmo método sendo aplicado do mesmo jeito em outra pessoa não vai obter os mesmos resultados. É por isso que existem profissionais, né, que estudam, trabalham, né, durante anos pesquisando para oferecer o melhor tipo de treinamento, que são, né, os profissionais de educação física. Por hoje é só. Com essa aula nós encerramos esse enfoque direcionado ao sistema muscular, né? Foi necessário nós conhecermos mais um pouco dele para então, nas próximas aulas, nós entrarmos diretamente em conteúdos relacionados à ginástica de condicionamento físico. Fiquem bem e até a próxima.